Olá, pessoal! Estamos aqui com o professor Vitor Stuart de Pierre. Ele veio para palestrar na terceira semana de Relações Internacionais da Unip Paraíso. O professor Vitor, ele é professor adjunto do Instituto de Geografia da Universidade do Rio de Janeiro, da UERJ, e diretor do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais do CENEGRE. Foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, onde coordenou pesquisa sobre federalismo comparado na América Latina. É bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha, Itália, Unibo, e doutor em Geografia Política pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e foi professor aqui na Unip. Professor, com esse currículo maravilhoso e uma formação em geopolítica voltado para as relações internacionais, a minha pergunta vai ser bem objetiva. Qual a importância da geopolítica nas relações internacionais para aqueles que estão começando, para os estudantes, e, enfim, para todo esse universo que nós vivemos em relações internacionais? Muito bem, obrigado aí pela entrevista, parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito interessante, vou divulgar, né, nas redes sociais. Bom, quando a gente fala em geopolítica, a gente busca entender a projeção de poder no mundo, né? Sim. Para o curso de Relações Internacionais, isso é fundamental, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente pega de 2000, na segunda década dos anos 2000, que ainda está em processo, né? Com a Primavera Árabe, essas primaveras pelo mundo afora, né? A Primavera Brasileira, né? A geopolítica, ela surge como um instrumento, né, para entender quais os interesses que estão por trás de todos esses movimentos. Com né? certeza. A gente vê que a Primavera Árabe, ela foi responsável pela desestabilização de todo o Maghreb e o Oriente Médio, hoje que resultou em guerras civis, por exemplo, na Líbia, na Síria, né? E quem está por trás dessas guerras, né? A guerra, ela tem interesses globais, né? E hegemônicos globais, né, de poder, a relação de poder entre os países, né, a relação de poder entre os mundos, né, porque se a gente for pensar a partir dos anos 2000, o mundo ele deixou de viver uma realidade unipolar com 11 de setembro de 2001, Sim, que foi muito né? A guerra ao terror, toda aquela busca pela intervenções em países predominantemente islâmico por parte dos países ocidentais, né? Erroneamente, né? Eles se equivocaram feio nisso, continuam se equivocando, né? O que está por trás disso? Está por trás novas forças no cenário internacional que entram em embate no momento em que o mundo vive uma nova fase da política internacional, que é uma fase de mais multipolar, né? Ou seja, a gente acabou de discutir aqui a América Latina. No começo dos anos 2000, uma série de presidentes, chefes de Estado populares, né, de governos de esquerda, tomaram poder, e junto com essa tomada de poder nos países, né, democraticamente, né, surgiu uma nova perspectiva da política externa nesse país. Não é mais aquela política externa americanista, ideológica, como foi nos anos 90, paradigma ideológico. Agora, a inserção passou a ser inserção sul-sul. Vamos diversificar as parcerias pelo mundo, do ponto de vista comercial, dos novos arranjos de integração, dos novos arranjos políticos, econômicos, que atuam inclusive nos organismos multilaterais, né? Surgiram os BRICS. Os BRICS foram se consolidando como, até mesmo podemos dizer hoje, como quase um bloco, né,
mas como um arranjo institucional importante nas decisões da política internacional, né? E isso incomoda o outro o outro lado do hemisfério, né? O hemisfério norte, né? Porque ameaça a soberania, não, a hegemonia dos países do norte. Exato. Então, a geopolítica busca entender isso. Quais os interesses que estão por trás de todos esses movimentos, né, da política externa, seja da política externa, da política integracional, ou seja, por que ocorrem esses movimentos e como esses estados estão lidando e qual o objetivo final das políticas que esses estados põem em prática. Ótimo. Então, a geopolítica, ela vai estudar, ela vai mostrar, ela vai buscar o além fronteira para trazer para a gente todo o entendimento do que está acontecendo à nossa volta. As relações de poder. As relações de poder. Né? Hoje em dia a gente tem um mundo dividido, né? Entre o norte e o sul. Os ocidentais, né? Eles têm uma perspectiva de mundo, né? Unipolar, quase, né? Mas existe a Rússia, existe o Brasil, existe a China, existe a África do Sul, que são novas potências que estão se unindo numa perspectiva de um mundo multipolar. E com isso entram as relações internacionais. Isso entra as relações internacionais. É importantíssimo. Não há uma negociação, um acordo amigável, né, digamos assim, para que nós tenhamos um bom resultado. As relações de poder, por trás das relações de poder estão os conflitos. Então, para entender os conflitos, é necessário a geopolítica. Tem lá as origens clássicas, a geopolítica clássica também, que, na verdade, explica a própria... Se você estudar os clássicos da geopolítica, como o Mackinder, o Huntington, etc., né? Você vai entender qual é o Spikeman, que é importantíssima, qual é os objetivos do mundo ocidental. Né? Por exemplo, você vai trabalhar com o conceito de Hinterland, do Spikeman. Né? Você vai entender o porquê os Estados Unidos, as potências ocidentais, se interessam, né, no cercamento da Rússia para impedir com que a Rússia avance como área de influência na região. Né? Que bom. Então, ou seja, se você pegar a geopolítica clássica, ela explica os movimentos da política exterior do mundo ocidental hoje. É muito claro isso, a invasão de um país, a destruição da Síria, a destruição da Líbia, o que está acontecendo na Turquia. Ou seja, tudo isso pode ser explicado com os clássicos da geopolítica. Então, internacionalista, a geopolítica, como o nosso professor está falando, ela é fundamental para os estudos em relações internacionais. Vamos lá, né, correr atrás e estudar bastante. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo senhor estar aqui, ter concedido essa entrevista para nós. Sua palestra foi excelente, parabéns. Obrigado. Nós assistimos toda. Sucesso para o Arquivo Internacional. Obrigado. Né? E nós muito vamos entregar um kit para o senhor, que lindo. Que espero que o senhor goste. E vamos lá. Ok, né? Isso aí. Seguir Conte comigo, em frente e muito obrigada. Parabéns pelo programa. Tá bom? Obrigado. Obrigada.